Olá, minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Hoje, mais do que nunca, todos nós, estrelinhas de Deus, temos que brilhar pela paz, pela paz. Olha o branco aqui que representa a paz. Nos conectarmos com toda a nossa energia cósmica, religiosa, com o nosso Deus, com o nosso pensamento positivo para que tudo dê certo. Por quê? Eu já disse aqui em outros vídeos, talvez não com tanto ênfase, mas agora eu vou dar um ênfase maior sobre a minha capacidade de sentir energia. Isso eu trago dentro de mim há muito tempo, sem antes eu perceber quem eu era, tá? Eu digo isso porque minha mãe contava lá atrás que eu sempre fui uma caipirona, esse era o termo que ela usava, porque ela entrava no ônibus comigo e eu começava a berrar, eu berrava muito, muito, muito. E toda a minha infância eu sempre me sentia incomodada em alguns lugares e pedia para ir embora, sendo até culpada pela minha mãe de algum relacionamento que ela teve e não deu certo, porque eu pedia para ir embora e ela ia embora. E eu me senti culpada de muitas coisas. E também eu não era uma pessoa tímida como eu me considerava, e não era uma pessoa antissocial ou caipirona, né? Mas na realidade eu sentia energia. E as energias que eu sentia que não era muito favorável, eu tinha que me afastar, eu não sei, mas eu não sabia o que era. E isso foi se abrindo e cada vez mais. E aí eu comecei a fazer o quê? A pegar essa energia para mim. É o que o pessoal chama de médium esponja, né? Comecei a pegar energia. E aí as pessoas começaram a querer ficar perto de mim, mas eram aquelas pessoas que o pessoal denomina por aí de vampiros energéticos. E aquilo foi acabando comigo muitas vezes, e eu entrei em estado sem saber o que era. Tudo bem, vamos separar aqui os meus vídeos sobre depressão, que é algo mais ligado aqui, à terra, à psicologia, aos monstrinhos emocionais, mas também vamos fazer uma ponte disso para o que eu estou falando energeticamente. Porque se você está conectado com uma energia não tão boa, uma energia negativa, isso você vai trazer para o seu corpo físico. E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a aparecer doenças, vai aparecer alguns estados emocionais guardados, muitas vezes nem dessa encarnação, mas de encarnações passadas. Por exemplo, eu morro de medo de água. Ai, porque sua mãe colocou isso na sua cabeça? Não é bem assim, porque minha mãe colocou muitas coisas na minha cabeça que quando eu decidi que eu ia passar, eu ia vencer, eu ia sair disso, eu consegui. Mas meu medo pela água é inexplicável, porque eu adoro água, adoro entrar na água, me sinto muito bem dentro da água, mas eu tenho medo. Então, isso daí é algo psicológico? É algo que eu vou tratar? Será? Não sei. Mas tem a ver com alguma energia, alguma coisa? Sim, que eu me conecto. Então, o que acontece? Eu já fazia o que na época, né, alguns anos atrás, antes de estudar sobre o desdobramento astral, né, o pessoal falava de viagem astral, mas o pessoal começou a ligar isso a pessoas drogadas que ficavam lá naquela marisia, né, vamos assim dizer. Então era bem preconceituoso falar sobre isso. Mas agora a mente vem
A mente das pessoas vem evoluindo, vem aceitando isso de outra forma, e outras pessoas já estão com o canal aí falando sobre esse desdobramento espiritual. Nós temos aí o Wagner Borges, o Saulo Calderon e outros que falam com mais naturalidade e não é tão criticado como naquela época. E eu já fazia esse tipo de viagem astral, de desdobramento energético à noite, pois isso já é fato que à noite a gente tem realmente esse desdobramento espiritual para carregar energia, para falar com o mentor, para receber, para ajudar alguma coisa. Isso aí já é uma coisa mais aceita por umas linhas, né? Mas ainda existe aqueles tradicionais que acham que isso é coisa do demônio. Então, não vamos questionar. O importante é que eu estou me entendendo. Estou me assumindo nesse lado. Mas eu fiquei durante muitos anos acordando cansada, sem saber o que é, duvidando até da própria vida após a morte. Então, eu era uma pessoa bem, como que eu posso dizer, São Tomé. E sempre pedindo para Deus, para os meus mentores, isso é verdade? Então prova, eu quero ver, duvido, faz acontecer isso, aquilo. E aí começou a acontecer, como aconteceu de eu ver uma pessoa morta, como a gente vê todo mundo, sem saber que ela estava morta. Ai, coisa maluca, né, Kilza? Então, mas eu vi como eu vi as outras pessoas e aquilo mexeu com a minha cabeça tremendamente. E na época eu estava frequentando a Sechonoye pela segunda vez, onde eu tive a oportunidade de ler toda a obra do mestre Masaharu Taniguchi, que é A Verdade da Vida. São 40 volumes onde tem a base dessa filosofia e outros livros específicos, né? Falando sobre outras coisas, sobre doenças, sobre a mulher, sobre educar a criança, etc. E aí eu comecei a entender tudo isso, e nessa época eu realmente vi um senhorzinho abrindo a porta do condomínio onde eu morava, com molho de chave, e ele se aparentava muito, muito, muito com um vizinho de baixo, com a moça que morava lá. E o esposo dela frequentava Sechonoye na época. E ele subiu com a camisa azul dele e essa família morava abaixo do meu apartamento. E o que aconteceu? Eu vi o senhorzinho, abri para ele o portão, subi, aliás, ele entrou, né? Primeiro ele subiu na minha frente e aí eu fui subindo. Quando eu passei pelo andar dele, ele estava tentando abrir a porta. E aí eu passei e fui pro meu andar. Falei, bom, já abri, qualquer coisa alguém bate aí e tudo bem. E aí quando foi à noite, esse vizinho subiu para falar com o pai do meu filho, né? Na época ele estava com ele. E aí o que aconteceu? Eu falei para ele, poxa, falei o nome dele, não vou citar aqui, não quero falar, mas falei, olha, teu sogro tá aí, que legal, é a cara da sua esposa. Ele parou pra mim, muito sério, né? Mas eu falei com naturalidade, eu vi a pessoa, pra mim, não toquei porque eu não conhecia, mas eu vi a pessoa. Aí ele falou assim, quem? Eu falei, seu sogro, é a cara da sua esposa, tava com uma camisa azul, né? Ele falou, peraí, desceu, pegou o álbum de casamento, abriu, qual desses aqui você viu? Eu falei, nossa, é esse mesmo, olha, com essa mesma camisa azul, um pouquinho mais velho. Ele olhou assim pra mim e falou assim, esse aí realmente é meu sogro, mas ele morreu faz tantos anos. Quando ele falou isso, eu gelei. Falei, meu, não é possível, não é possível isso. E aí eu pirei de vez, né? Eu pirei e falei assim, não, realmente existe. E fui procurar ler alguns livros da linha espírita, histórias da Zíbia, né? Romance, algumas coisas. Ler o livro também da Sechonoye que fala sobre isso, do culto aos antepassados. E fui começar a falar, não, realmente deve existir, mas quem sou eu para ter esse poder, né? Esse dom. Mas eu fiquei sabendo recentemente que isso não é um poder, não é um dom, é um karma. É um karma muito duro.
Tá, foi isso que eu fiquei sabendo por aí. Realmente é porque a gente passa por mil coisas, né? E depois, o outro lance, resumindo, tem mil e uma coisas para contar para vocês, né? Outro lance foi o lance de eu receber aqui uma intuição para falar para uma determinada pessoa que essa pessoa que procurava emprego, tudo dava errado, e precisava fazer culto aos anjinhos, ou seja, teve um aborto e ele precisava ser cultuado lá no templo do Rosô, da Seichonoye, em Biúna, que na época eu frequentava. E veio isso dentro da livraria que eu trabalhava. Mas eu nem tinha nem muita amizade com esse rapaz. Eu falei, que isso? Mas se ele aparecer aqui, eu falo. Mas tem que aparecer agora, senão eu não vou falar não. Eu tô pirando, eu falando comigo mesmo com essa vozinha que vem aqui, assopra na orelha da gente, sabe? Não são vozes de loucura, mas é uma coisa difícil de explicar. Quem sente vai me entender. E aí faltavam meia hora para fechar a livraria, ele apareceu, minha barriga esfriou e eu escutei aquela vozinha, agora fala. Falei para ele, né? Ele parou, pensou, mas você sabe que parece que tive uma namorada que realmente teve um aborto? Eu vou pesquisar. Pesquisou, foi embora, né? Passou-se um bom tempo, ele voltou todo feliz. Oi, Kills, eu vim aqui para te agradecer. Agradecer do que? Eu tinha até esquecido. Aí ele me falou que ele realmente conseguiu entrar em contato com essa ex-namorada. Ela tinha feito um aborto. Ele cultuou lá no Templo Rosô da Seichonoye e ele estava empregado, arrumou um emprego muito bem, porque ele era uma pessoa qualificada, estava ganhando salário muito bom, ia mudar de lugar e veio só para me agradecer e se despedir, que eu não sei se ele mudou de cidade, eu não lembro. E eu fiquei mais uma vez com aquela cara de, Só que era muito cansativo. Eu tenho também algumas histórias de resgate, de trabalho lá na espiritualidade durante o meu desdobramento espiritual à noite, quando eu estou dormindo. E eu ficava muito cansada com isso e falei, não, realmente eu devo ter. E eu via, né, de algum pessoal da própria Umbanda, você tem que se desenvolver. Alguns preletores da Seichonoye, você tem que se proteger, você está captando energia, tem que transmutar para energia positiva. Mas o que mais me cansava era sair à noite para trabalhar, porque eu ia, acho que, para um umbral, né, como o povo fala, e talvez eu não tinha tanto preparo, e eu acordava assim, com dor no corpo. Eu lembro que eu brigava, eu acordava com manchas roxas no meu corpo, a ponto do pai do meu filho achar que eu estava saindo e estava tendo marcas de outras coisas. E na realidade não era isso. E eu pedi licença, pedi para que Deus me colocasse no trabalho aqui na Terra, que eu pudesse ajudar as pessoas e que eu pudesse desenvolver esse meu lado e descansar um pouco, porque eu tinha um filho pequeno para cuidar, alimentar, sustentar uma casa, e eu estava ficando muito esgotada com isso, como realmente eu fiquei, chegando a ser internada para tomar soro, algumas coisas assim. E aí foi ouvido. Eu entrei para a área da educação, fui trabalhar numa zona muito pobre, né, da periferia, uma escola que ficava no meio de uma boca de fumo, e tive um trabalho até que modéstia à parte, que eu não gosto de falar, mas foi grandioso e ajudou bastante pessoas. Então, voltando aqui, que foi a origem desse vídeo, eu sinto realmente que a gente tem que se ligar em algo bem positivo. Então, o recado que eu quero, que eu contei todo esse meu trajeto, e vou falar um pouco mais, talvez até abra com vocês sobre o meu desdobramento espiritual, como meu marido falou, você tem que abrir essas experiências que eu compartilho com ele, né? Então, pode até ser que eu comece a abrir, eu ainda estou me preparando, né? E então o que eu quero dizer? Que eu estou sentindo muita energia, não só pelo dia de hoje dos mortos, mas pelo que vem acontecendo com o nosso país. E não sei identificar se é maior a força positiva ou negativa.
mas eu tenho aqui uma folhinha da Seichonoye e ela vai de 1 a 31. Durante o ano inteiro você vai voltando ela e vai cada dia tendo uma lição. E hoje, dia 2, tá aqui, ó. Eu abri e tá assim: há sempre uma lição para nós em todos os eventos. O mundo fenomênico pode ser também considerado como um professor que treina nossa mente. Quer dizer, não importa quais sejam as coisas que estão acontecendo à nossa volta, certamente elas estão nos ensinando algo. Certamente elas estão nos ensinando algo, olha que importante. Elas são uma oportunidade para viver uma vida muito mais maravilhosa, aprofundar a consciência de nossa alma e manifestar a imagem verdadeira de forma mais perfeita. O que fica, o que eu entendi desse recado, que independente da nossa posição atual em relação à política brasileira, Deus sempre nos dá o livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quer fazer. E aqui está dizendo que independente disso, você tem que ter um aprendizado. Você tem que manifestar a sua imagem verdadeira. Qual é a sua imagem verdadeira? É aquela do bem, do bom e do belo. Então, qual o recado que fica aqui? Gente, o que nós estamos aprendendo com toda essa situação? Cada um de vocês, o que está aprendendo? Então, todos temos direito de expressão? Temos. Todos nós temos a nossa convicção religiosa e moral, que é acima de tudo o que vale. Não importa qual o time que você torce, qual a religião que você frequenta, não importa a sua convicção ideológica, política, não importa, respeite. Mas o mais importante é o que vem do alto. Esse sim é o nosso líder, é ele. E o que ele prega? Ele prega o amor verdadeiro, um amor que nós ainda não aprendemos a amar, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é esse amor? É o amor que Deus tem para nós, que nos dá o livre-arbítrio, mas que nos atende quando a gente é chamado. E a imagem verdadeira aqui que se está falando na Seichonoye é essa conectividade com nossa verdadeira essência, que ela é do bem. Não estou questionando aqui qual é o lado do bem, qual é o lado do mal. Eu não estou julgando nada e nem ninguém. Simplesmente quero que vocês que estão me ouvindo brilhem, brilhem para o alto. Façam suas orações, se conectem com Deus, a sua essência verdadeira, e sejam firmes na luta pelo aquilo que você acredita, as suas convicções morais, as suas convicções éticas que nós aprendemos. Isso é o que importa. E escolha o lado que você quer ficar, desde que você sinta que isso é verdadeiro dentro de vocês. Entregue nas mãos de Deus. É isso que eu tenho para falar para vocês. Desculpe a minha empolgação, mas a paz acima de tudo. Beijos.